Olá galera, nesse vídeo vamos falar sobre o fechamento da operação de venda da Oi Móvel para a Vivo TIM Claro, fechamento de venda do controle da Vital para os fundos do BTG Pactual, vamos falar também sobre o pagamento de dívidas da companhia, sobre a saída da companhia do processo de recuperação judicial e por último falaremos sobre o processo de arbitragem que a companhia abriu contra a Anatel em 2021. Essas e outras notícias você acompanha neste vídeo. Finalmente, na última quarta-feira, dia 20 de abril de 2022, aconteceu o grande fechamento da operação de venda da Oi Móvel para a Vivo, TIM e Claro. A companhia pôde receber 90% do caixa da operação e realizou o pagamento de dívidas importantes com parte desse caixa. Agora os holofotes estão todos sobre o fechamento do processo de venda do controle da Vital para os fundos do BTG Pactual, que também está previsto para acontecer até o final de maio de 2022. Ele é, do ponto de vista de segregação operacional, mais simples, porque você não tem uma divisão da companhia em 3 empresas, como ocorreu com a Oi Móvel. A companhia já tinha uma entidade societária chamada BTCM, Brasil Telecom Comunicação Multimídia Limitada, já operando ali de maneira mais ou menos segregada. Mas, de qualquer forma, o fechamento desta operação também tem seus ritos de fechamento. O fechamento envolve a verificação de covenants, condições precedentes, todas as migrações técnicas, migrações de contrato, então tem aí um operacional bastante grande também. Mas antes do fechamento, temos que aguardar aí a aprovação da Anatel, por meio de uma reunião extraordinária do Conselho Diretor da Anatel, ou no dia 5 de maio, dia em que ocorre a reunião ordinária do Conselho Diretor da Anatel. Mas com o fechamento da operação de venda da Oi Móvel e futuramente com o fechamento também da operação de venda do controle da Vital, o que restará para a companhia do ponto de vista de importância, de foco, é continuar a fazer com que a fibra óptica continue crescendo, pois esse é o plano de negócio principal de crescimento da companhia, do ponto de vista de receita, mais especificamente de substituição de receita legada. A companhia sabe que a receita legada vai continuar caindo ao longo do tempo, isto é inevitável, e essa é a razão toda desse plano, porque se não fosse a queda da receita legada, da velocidade tão dramática que ela aconteceu, certamente a situação da companhia seria bastante diferente. Mas eram 10 bilhões de reais de receita legada lá em 2017 e 2018. Ano passado caiu para pouco mais de 3 bilhões de reais, e este ano já estão caindo para níveis de 2 bilhões de reais. E essa queda continuará nos próximos anos. Então a companhia tem aí uma perda de 7 a 8 bilhões de reais de receita em 3, 4 anos. É muita coisa para uma companhia. Então é por isso a necessidade de reinvenção para a fibra óptica. Então o crescimento da fibra óptica é o ponto principal de execução deste plano, passadas, obviamente, o fechamento das operações de venda da Oi Móvel e do controle da Vital. A companhia estava conseguindo adicionar 120 mil clientes de fibra óptica mês a mês, ou seja, clientes da Oi Fibra. E de agosto de 2021 para cá, essas adições mensais despencaram. De acordo com a Anatel, no mês de outubro de 2021 foram adicionados 80 mil clientes Oi Fibra. Em novembro, 61 mil clientes Oi Fibra. Em dezembro tivemos 75 mil adições de clientes Oi Fibra. Porém, neste ano de 2022, em janeiro, as adições de clientes Oi Fibra caíram para pouco mais de 52.600 novos clientes. E recentemente a Anatel divulgou as adições de clientes Oi Fibra no mês de fevereiro de 2022. E a companhia somente conseguiu adicionar 43.600 novos clientes Oi Fibra. Isto é um dado preocupante, mas eu acredito que agora, com o fechamento das operações, essas adições de clientes vão voltar a ser o foco da companhia, pois a Oi Fibra é o principal core da nova
Oi. Fevereiro foi um mês bastante difícil para a companhia, ela terminou com uma posição em caixa muito baixa e em março então nós nem sabemos como a companhia conseguiu sobreviver, mas finalmente entrou o caixa do tão esperado fechamento da operação de venda da Oi Móvel, uma grande virada de chave para a companhia. Então o foco agora é na fibra óptica, na Oi Fibra, e a companhia trabalha paralelamente a isso com um esforço bastante intenso de redução de custo para levar os números da companhia para um outro patamar, e ao mesmo tempo em que ela resolve toda essa dinâmica da concessão. E ainda em volta de tudo isso tem a equação financeira da companhia, seja de consumo de caixa, seja de geração de caixa, seja de estrutura de capital da companhia e dívida. Então todo esse plano foi elaborado para que a companhia tivesse condição de continuar, de seguir. Porém, ele também foi feito num plano que também envolvia alguns pedaços de reestruturação de dívidas. Claro, pequeno, mas existe algum pedaço de reestruturação de dívida. Além do que, foi feito um processo também muito grande de captações para poder passar por esse período de consumo de caixa que ainda existe. Estamos em 2022 e, de acordo com a companhia, esse consumo de caixa continuará até o início de 2023. A companhia já sabia disso desde o início do plano, pois este momento é um momento em que a companhia ainda está crescendo o negócio de fibra óptica, repondo a receita legada que está indo embora, e ao mesmo tempo em que ela está diminuindo o tamanho da companhia, vendendo seus principais ativos. É por isso que a companhia fez um processo de funding, e esse processo de funding teve como componentes principais um bond de 2026, que foi usado originalmente lá no finalzinho de 2019 para dar uma certa sustentação para a companhia enquanto ela ainda não fazia a venda dos seus ativos. E mais 2 empréstimos ponte, uma ligada à transação de venda do controle da Vital e outra ligada à transação de venda da Oi Móvel. Então, basicamente, esses eram os 3 blocos de financiamento que a companhia fez nos últimos 2 anos. E com o fechamento de venda da Oi Móvel na última quarta-feira, dia 20 de abril, a companhia pôde liquidar esse bond de 2026 com uma cotação de dólar muito menor em comparação com a cotação do dólar quando ela emitiu esse bond de 2026 lá no ano passado. E estes 2 empréstimos ponte que estavam atrelados aos fechamentos das operações de venda da Oi Móvel e do controle da Vital, eles também vão ser liquidados. Na verdade, o empréstimo ponte atrelado ao fechamento de venda da Oi Móvel já foi liquidado, e o que está atrelado ao fechamento da venda do controle da Vital também será liquidado assim que a operação também for fechada. Além disso, a companhia também tem outras liquidações para serem realizadas com os fechamentos destas operações de venda do controle da Vital e de venda da Oi Móvel. Em particular, a operação do BNDES, que foi liquidada na última quarta-feira, dia 20 de abril, e é bem provável que a companhia faça algum repagamento de bancos e ECAs. ECAs que são as agências de crédito à exportação, mas isso vai depender muito do excesso de liquidez que está sendo gerado. O plano prevê que a companhia liquidará com desconto essas dívidas com bancos e com ECAs, porém até um determinado limite de liquidez que a companhia tenha, justamente para não fazer com que a companhia consuma 100% de todo esse montante de recursos que estão entrando no caixa da companhia, que são os proceeds de vendas de ativos. A companhia jamais vai pegar todo esse montante simplesmente para liquidar operações de dívida, pois se ela fazer isso, obviamente ela passará a não ter uma sustentabilidade na visão de caixa para investir, ou seja, para continuar a operar até o seu equilíbrio de geração de caixa. Então tudo isso foi planejado pela companhia, e a expectativa é que, fazendo tudo isso, a companhia tenha uma diminuição significativa desses componentes de dívida, apesar dela ainda permanecer com o componente de dívida de bond de 2025. Então esses são os principais instrumentos de dívida da companhia futura, e ainda no plano ela tem a possibilidade de renegociação futura dessas dívidas, uma vez que no futuro a companhia deve estar num outro patamar de geração de resultados, de sustentabilidade de caixa, divisão de risco, e ainda também terá um pedaço de dívida com os bancos e com os ECAs, e mais um pedaço
pedacinho da dívida geral para liquidar. Então a visão da companhia é fazer isso ao longo do tempo. E aqui entra o último componente deste plano, que é o componente de valorização da participação da companhia na Vital. Porque se nós só olharmos o plano isolado de capacidade de geração de caixa operacional da companhia ao longo dos próximos 3, 4 anos, é óbvio que não é suficiente para endereçar a visão de renegociação de bondes e a revisão de dívida futura. Porém, a companhia acredita firmemente que ao fazer com que a participação de equity dela na Vital se valorize bastante ao longo dos próximos 3 anos. A expectativa é a de que só na Vital a companhia tenha uma capacidade de ter uma posição de equity maior do que 20 bilhões de reais. E essa posição na Vital, sem dúvida nenhuma, deverá ser usada para desalavancar a companhia no futuro, trazendo a companhia para níveis mais normais de operação, do ponto de vista de capacidade de pagamento de dívida financeira. Então é essa a equação que está sendo executada pela companhia hoje. E ao longo deste caminho, a companhia tem enfrentado diversos desafios, como todo processo que você não tem controle 100%, por isso a companhia sempre se prepara deixando uma margenzinha de manobras de timing, como aconteceu no final do ano passado e no primeiro trimestre desse ano. E apesar de todos esses desafios, a companhia tem reorientado algumas decisões, como gerenciar toda a dívida financeira, como gerenciar todas as necessidades de recursos, principalmente nos últimos 2 anos, que acabaram gerando impactos importantes nesse sentido. Um deles foi a pandemia, outro a guerra e além do impacto inflacionário e também do impacto cambial. Em relação à saída da recuperação judicial, a aprovação original do plano de recuperação judicial da companhia trazia como término da recuperação judicial maio de 2022. O que o juiz fez foi inicialmente antecipar essa data para outubro de 2021, pensando que de alguma maneira pudesse ocorrer o fechamento da operação de venda do controle da Vital e o fechamento da operação de venda da Oi Imóvel antes daquela data. Mas como as duas operações passaram para o primeiro trimestre de 2022 por conta de atrasos no CAD e na Anatel, o juiz resolveu fazer uma extensão dessa data de fechamento ainda dentro da data aprovada pelos credores na AGC de 2020 e então a previsão passou a ser o final de março de 2022 para a saída da recuperação judicial. Porém, houve mais atrasos no fechamento dessas operações e o juiz teve que fazer uma outra extensão de data para encerramento da recuperação judicial, ou seja, para o final de maio de 2022. Porque a ideia é que a companhia feche essas duas operações ainda enquanto empresa em recuperação judicial. É claro que após o fechamento dessas operações, a recuperação acaba. Então, basicamente, o vínculo para a saída da recuperação judicial da Oi está atrelado hoje ao fechamento da operação de venda do controle da Vital, que de acordo com a companhia, o fechamento desta operação está aguardado para acontecer até o final de maio de 2022. Então, a partir de junho de 2022, em ocorrendo esses dois fechamentos, a companhia não estará mais em supervisão de recuperação judicial. Mas aí, obviamente, teria que continuar a cumprir com os requisitos do plano de recuperação, que tem todo um escalonamento até o fechamento total da dívida residual lá na frente. E em relação à concessão, ou seja, ao equacionamento da concessão e a arbitragem, a companhia já declarou que não está considerando o processo de arbitragem dentro dos planos dela. Ela está considerando apenas como algo que ajudará ela lá na frente, mas que tem uma premissa básica que aí sim, ela está considerando, uma vez que a arbitragem leva em consideração para a companhia 4 elementos, que são justamente os elementos que a companhia submeteu à arbitragem, ou seja, elementos esses que foram aceitos como objeto de arbitragem pela Anatel. E o primeiro desses elementos é visão de sustentabilidade da concessão. Trocando em miúdos aqui, a sustentabilidade tem a ver com quais as condições que eram condições vigentes lá no contrato que teriam que ser observadas para que a concessão pudesse ser sustentável ao longo do tempo. E sem ela, deveriam existir eventos de reequilíbrio
equilíbrio dessa concessão, para que ela não pudesse gerar um desequilíbrio do ponto de vista de sustentabilidade previsto em contrato. De uma maneira bem simples, isso tem muito a ver, principalmente com condições como a existência de produtos substitutos, ou seja, produtos que acabam sendo concorrentes com a própria concessão, que são concedidos pelo poder público, como por exemplo, a entrada no mercado da telefonia móvel ao longo do tempo. Ela foi desconsiderada completamente como um produto substituto para a telefonia fixa, o que é inadmissível. Então, assim, passa a existir distorções na concessão que não deveriam ser admissíveis. Por exemplo, a companhia é obrigada a prestar um serviço deficitário para uma área coberta por um serviço competidor. Então, eu tenho uma área onde eu tenho tanto uma rede de telefonia móvel quanto uma rede de um provedor prestando banda larga. E ao mesmo tempo, eu sou obrigado a prestar um serviço deficitário naquela área, simplesmente porque a concessão não reconhece que essa condição de competição deveria ser considerada na sustentabilidade. Então o contrato reconhece, mas a gestão do contrato não reconheceu e não tomou medidas para que isso pudesse acontecer. Então isso gera um desequilíbrio. Você é obrigado a fazer com que existam investimentos deficitários e operação completamente deficitária ao longo da vida da concessão. Então, a primeira pedida é justamente essa, do efeito da sustentabilidade. A segunda pedida, o segundo pleito da arbitragem, é um pleito de desequilíbrio econômico-financeiro, que não tem a ver com a sustentabilidade da concessão, mas tem a ver com eventos que aconteceram ao longo do contrato, que deveriam ter sido compensados pelo poder concedente e não o foram. Como, por exemplo, o contrato de concessão de telefonia fixa prevê reajustes periódicos. Em alguns períodos, esses reajustes não foram autorizados ou foram atrasados muito tempo pelo poder concedente, o que faz com que exista um desequilíbrio. Se você tem uma concessão que prevê um reajuste e ele não acontece, você teve os seus custos majorados, mas não teve as suas receitas majoradas. E como as suas receitas são controladas, ou seja, elas são reguladas, não há nada o que você pode fazer a respeito até que você tenha uma autorização para poder ter um reajuste. Então esses eventos são vários. Esse que eu acabei de citar é apenas um exemplo, mas são vários. E eles acabam gerando também um volume de recursos financeiros ao longo da vida da concessão que a companhia está pleiteando agora como um evento importante do poder concedente. O terceiro pedido tem a ver com o saldo de PGMU. PGMU, que é o Plano Geral de Metas de Universalização. O PGMU ditava uma série de obrigações de atendimento em algumas determinadas localidades e algumas obrigações, por exemplo, de telefonia pública, ou seja, orelhões, que ao longo do tempo foram substituídas, eliminadas, mas em substituição a necessidade de as companhias continuarem a fazer investimento deficitário para poder compensar melhoria econômica obtida com essa remoção de obrigações. O que, em tese, numa equação sustentável, faria sentido, mas numa equação que não era mais sustentável, deixa completamente de fazer sentido. É como se esse saldo de PGMU, na prática, fosse uma piora da condição de sustentabilidade da concessão. Então ele se soma ao primeiro pleito da arbitragem, uma vez que hoje ainda existe cobranças pela Anatel de PGMU, o que equivale a mais de 3 bilhões de reais, em valores já atualizados. E o quarto é uma compensação dos ativos que a companhia investe na concessão. São ativos regulatórios que não são completamente amortizáveis, mas para que eles possam ser reconhecidos como algo que tem que ser contemplado no saldo do final da concessão. A expectativa da companhia não é uma expectativa simplesmente de receber recursos da arbitragem, mas sim de fazer com que esses recursos, que seriam recursos a favor da companhia, possam ser utilizados para migrar para a autorização sem nenhum custo adicional, para remover as obrigações futuras e para ao mesmo tempo possibilitar que qualquer saldo adicional positivo em favor a Oi possa ser utilizado no futuro para compensar alguns dos
fluxos futuros que a companhia tem de obrigação, por exemplo, com a Anatel. Então é esse o objetivo da arbitragem. A arbitragem começou em 2021 formalmente, ou seja, ela foi instaurada formalmente em 2021. Ela tem um painel arbitral que já está composto, inclusive já tem até um presidente indicado. Ela já tem o seu objeto aceito, é um processo bastante formal, está sendo conduzido na CCI e ele produz resultado a partir do momento em que você reconhece as teses e passa a ter algumas sentenças iniciais parciais até o final das perícias. E finalmente, no final, uma sentença arbitral final. Essa sentença arbitral final pode demorar de 18 a 24 meses. Mas a companhia espera que no meio do caminho, a própria Anatel já aplique alguns dos efeitos dos julgamentos, das perícias no seu entendimento e na sua aplicação da própria regulação. Inclusive, a companhia escutou alguns conselheiros da Anatel mencionando que o próprio processo de migração da concessão para a autorização é impactado pela arbitragem. Porque se a arbitragem dita que existiu um desequilíbrio, que existe uma insustentabilidade, você não pode fazer com que uma migração perpetue uma insustentabilidade já reconhecida e já avaliada, ou seja, analisada pela própria arbitragem. Então, esse é o status do processo de arbitragem atualmente. A companhia está no meio deste processo, ele não produz um resultado no curtíssimo prazo, produz um resultado mais a médio e longo prazo, com uma previsão de sentença para 2023 a 2025. E isso faz parte do equacionamento que a companhia fez para o plano lá na frente. Obrigado, galera, por ter assistido esse vídeo até aqui. Nesta semana temos 2 eventos importantes para a companhia. No dia 27 de abril teremos a divulgação dos resultados do 4º trimestre de 2021, geralmente após o pregão, com uma audioconferência no dia seguinte. E no dia 29 de abril teremos a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da companhia às 11 horas da manhã. Vocês não imaginam o trabalho que deu para fazer esse vídeo. Se este vídeo ajudou você em algum sentido, por favor, não esquece de deixar um like. E se você está sempre assistindo nossos conteúdos e ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscreva para que possamos fazer cada dia mais esses vídeos de qualidade sobre a companhia. Eu gostaria de agradecer imensamente o José de Moraes Pinho Filho, o Alessandro Gonçalves e o Neil Lúcio Croger Magalhães. Muito obrigado vocês três pelo Pix que vocês me fizeram. Um grande abraço a todos e até a próxima.